Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos a 24ª semana do tempo comum e ontem nós refletíamos essa presença misericordiosa de Deus na história da humanidade, começando pela ação de Moisés, passando pelo testemunho de Paulo e corroborando, concluindo agora com a presença de Jesus, que é misericórdia e compaixão. E hoje nós vemos este encontro de Jesus com o oficial romano, alguém que era fiel aos seus compromissos com o Estado e com a população. Com o Estado e com a população. Alguém que na época se preocupava com o seu povo e não somente se valia da autoridade e do poder. Ele mesmo vai dar o seu testemunho de fé, dizendo que tinha pessoas sob sua responsabilidade e sob suas ordens. Porém, ele reconhecia que mais do que a autoridade do mundo, da sociedade, estava a autoridade divina. E diante do divino, disse ele: não me sinto digno de que entres em minha casa. A sua palavra já me é suficiente. Se nós puxarmos um pouco pela memória, nós recordamos que antes de recebermos a Eucaristia na missa que se celebra, nós repetimos essa mesma verdade de fé. Eu não sou digno, mas pela tua palavra eu serei salvo. Esse testemunho de fé que deve nortear a nossa vida para que não sejamos carentes
de grandes espetáculos ou de milagreiros que se aparecem e se apresentam em cada esquina. Quando nós professamos a nossa fé no Cristo por meio da Igreja, nós já temos o suficiente para encontrar a resposta de que necessitamos às nossas orações. Quando oramos, quando rezamos com esta fé, a prece, ela chega até o ouvido de Deus. E Deus, em Jesus, se revela essa compaixão e essa misericórdia. É a certeza, irmão e irmã, de que nossa oração, nossa prece não é lançada ao vazio. Nós, quando oramos com fé, nós temos que ter a segurança de que aquilo que falamos, aquilo que pedimos é vontade do Pai e chegando ao coração do Pai se torna realidade humana. O Pai ouve a nossa oração e não se faz surdo aos nossos clamores. É preciso ter, portanto, essa audácia de alguém que vai ao encontro do Senhor, mesmo reconhecendo as suas indignidades. Esse oficial romano, ele de alguma forma desnuda-se do seu poder, da sua autoridade, para ir ao encontro do autor da graça. Mais do que revestir-se de arrogância e de poder, aquele que busca o Senhor deve reconhecer-se frágil e necessitado da graça. Por isso, iniciando esta semana, 24ª de 34 dentro do tempo comum, que nestas 10 semanas que nos precedem, que nós possamos buscar aquilo que o tempo litúrgico nos oferece, configurar a nossa vida, a vida do Cristo. O cristão é chamado a ser um outro Cristo. Portanto, esse tempo que Deus nos oferece, tempo de graça, tempo de luz, deve ser para nós instrumento de santificação. O Senhor ouve a nossa oração, não se faz surdo ou indiferente às nossas necessidades. Esta fé não pode faltar e, por menor que ela seja, vai dizer Jesus, será capaz de transportar uma montanha. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ela será suficiente para que a montanha se transporte. Que nós possamos, portanto, como filhos amados de Deus, salvos pelo sangue do Cristo na cruz, que nós possamos buscar essa identidade e não nos afastarmos jamais do amor e da compaixão que vem de Deus nosso Pai. Com fé, oremos apresentando as preces da comunidade.